Muito bom dia, na paz de Cristo. Sou o pastor Valmir Santos. Deus abençoe sua vida. Você é bem-vindo ao nosso canal. Hoje é sábado. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2021. Que Deus abençoe o teu sábado. Que o Senhor Jesus continue cuidando de você e de toda a sua família. Queridos, você acredita em teletransportagem? Uma pessoa ser teletransportado ou transportado no sentido espiritual? Uma pessoa ser transportado espiritualmente? Veja o que aconteceu com este homem. Ele foi transportado do país da África para o Brasil em menos de 2 horas, em uma viagem totalmente espiritual. De que maneira? Os espíritos demoníacos malignos se apossavam dele e o conduzia em uma viagem totalmente sobrenatural da África para o Brasil. Eu ouvi o testemunho desse missionário africano que revelou o que aconteceu com ele quando, antes dele ser transformado e salvo pelo poder de Deus, através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Antes ele era um bruxo, e um bruxo terrível, muito requisitado e conhecido no seu país, ali na África. E ele disse que, no seu testemunho, ele disse que por muitas das vezes, não foi uma e nem duas, mas por muitas das vezes, os espíritos malignos, demoníacos, se apossavam dele e o transportavam ou teletransportavam. Ele era teletransportado da África para o Brasil em menos de 2 horas, em uma viagem totalmente espiritual e sobrenatural. Esses demônios que se apossavam deste homem o traziam justamente ao estado do Rio Grande do Sul, em 2 cidades do estado do Rio Grande do Sul. Esses espíritos malignos, demoníacos, se apossavam dele e trazia ele na cidade de Gramado e na cidade de Canela, conhecidas como a Serra Gaúcha. Os espíritos se apossavam dele e ele era completamente possesso por esses demônios que o traziam da África até o estado do Rio Grande do Sul, as 2 cidades, Gramado e Canela, por causa da altitude, por ser uma serra, cidade serrana. Mas para que os espíritos malignos, demoníacos, se apossavam dele e traziam ele até essas 2 cidades, Gramado e Canela? Para fazer bruxarias pesadíssimas,
para fazer bruxarias pesadas e terríveis. Mas por que que os demônios o conduzia a ele? O conduzia este homem da África justamente para o Rio Grande do Sul. Talvez você não saiba, mas hoje, de todos os estados do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul está em primeiro lugar em bruxaria e feitiçaria. É por isso que os demônios se apossavam deste homem e o trazia até essas duas cidades, por ser cidades serranas, Serra Gaúcha, para fazer todo tipo de bruxaria, para fazer todo tipo de feitiçaria. Então, este homem, possuído por esses espíritos malignos, ele fazia os seus rituais de bruxaria nas cidades de Gramado e Canela, e logo depois os espíritos malignos o levavam de volta do Brasil para a África em uma velocidade terrível, porque em menos de 2 horas ele era teletransportado por esses demônios para estar de volta ao seu país. Esse missionário, esse homem, ele teve um encontro com Jesus. O Senhor Jesus o libertou de todos esses espíritos malignos, de todos esses demônios, e hoje é um grande ganhador de alma no país da África, no seu país, como missionário, fazendo a obra de Deus. Mas a pergunta é esta: será isso possível? Uma pessoa ser teletransportada pelos demônios, pelos espíritos, por Satanás, de um país para o outro, de uma cidade para outra? O que você acha? Será isso verdade? Qual é a sua opinião? Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 4, veja o que está escrito: então foi Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E o Senhor respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, preste atenção no verso 5, então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o penáculo do templo. Veja a ousadia desse espírito, a ousadia desse demônio. Veja a ousadia do diabo. Ele transportou o Senhor Jesus até a cidade santa e o colocou sobre o penáculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente, preste atenção, verso 8, novamente o diabo o transportou a um monte alto. Veja de novo, esse demônio, esse espírito maligno, esse diabo, o transportou a um monte alto e mostrou-lhe
todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Veja que no verso 5 e verso 8, o diabo transporta Jesus a dois lugares. No verso 5, o diabo transportou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o penáculo do templo. No verso 8, novamente, o diabo transporta o Senhor Jesus a um monte alto. Então, os demônios, eles transportavam este homem da África para o Brasil, precisamente o estado do Rio Grande do Sul, as duas cidades da Serra Gaúcha, Gramado e Canela, por causa da sua altitude. Realmente, biblicamente, aconteceu também quando o Senhor Jesus estava em jejum por 40 dias e 40 noites. Mas uma coisa é certa: o Senhor Jesus o expulsou dizendo: vai-te, Satanás, ou seja, sai, demônio. O Senhor Jesus expulsou, e da mesma maneira, este homem também foi liberto pelo poder de Deus, e no nome de Jesus foi transformado, e esses demônios sumiram, desapareceram, foram expulsos em nome de Jesus, e hoje ele é um grande missionário para a glória de Deus. Deixe a sua opinião, o que você acha? É verdade mesmo que esses demônios conseguem transportar em uma forma maligna, espiritualmente, transportar uma pessoa de um canto para o outro? Queridos, devemos orar e clamar a Deus para que todas as obras malignas e todas as obras do mal sejam destruídas, neutralizadas, e que esses demônios sejam expulsos, e que o Senhor Jesus venha salvar e libertar o estado do Rio Grande do Sul, e principalmente essas duas cidades, Gramado e Canela. Oremos por essas duas cidades, oremos pelo estado do Rio Grande do Sul, para que o Evangelho de Jesus venha converter multidões, transformando-a pelo seu grande poder, e que todo esse principado, potestade e legiões desapareçam desse estado, e essas duas cidades venham conhecer o poder de Deus, e que esses demônios sejam todos expulsos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e amanhã eu volto com uma palavra poderosa para a sua vida. Não esqueça, ore pelo Rio Grande do Sul, ore por essas duas cidades. Deus é poderoso para libertar de toda obra de macumba, feitiçaria e bruxaria. O Senhor é poderoso para transformar vidas, pois Ele transformou a vida deste homem, e hoje é um grande missionário na África. Deus te abençoe, e amanhã eu volto em nome de Jesus.